orar? Oremos. Amado Deus, santificado seja o teu nome, Pai, em todo o universo. Paizinho de amor, estamos aqui, as tuas filhinhas reunidas nesta sala de Zoom, Pai, especialmente para te adorar, para aprendermos mais e mais de Ti, para estarmos em unidade, Pai. Porque eu sei que o Senhor anseia um povo neste momento que esteja em unidade. O Senhor sonda os nossos corações e o Senhor sabe, Pai, tanto queremos o quanto almejamos, Pai, estar contigo, te servir. Sabemos também reconhecemos as nossas falhas, as nossas deficiências, Senhor, principalmente espirituais. Mas entregamos tudo a Ti, Senhor, para que o Senhor faça um milagre em nossas vidas. Retire tudo aquilo que é mal, Pai. Porque cansamos, Pai. Estamos cansadas de magoar o Teu coração. Não queremos mais, Senhor, nenhum pacto com o inimigo. Portanto, Senhor, usa-nos de maneira poderosa para Tua honra e glória somente, Senhor. Porque não queremos nada, mas nada a não ser estar contigo. Ajuda-nos, Senhor, nessas batalhas e viemos dizer que somos gratos por tudo. Porque mesmo na provação, o Senhor tem feito grandes milagres na nossa vida. Só Tu sabes, Pai, o que vai no coração e na mente de cada uma de nós. E é por isso que o Senhor nos reuniu aqui, nesse grupo, chamado o Clamor das 7 Estrelas, Pai. E nós queremos que mais muitas e muitas estrelinhas venham através desse projeto, Pai. Amém. Capacita-nos, Senhor. Nós queremos cumprir a missão que o Senhor nos deu. Nós sabemos que este exército é o mais fraco, o mais débil de todos os tempos, mas é através dele que o Senhor vai provar para o universo quem és Tu, Pai. Amém. Para que o Teu caráter nunca mais seja colocado em causa. Molda-nos, Pai, em nome de Jesus. Porque esse sacrifício não foi em vão e não será. O que Ele fez por cada um de nós não será em vão, Pai. Liberta-nos do nosso eu. Em nome de Jesus. Derrama, Pai, o Teu Santo Espírito. Amém. 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 Ok, então vamos continuar o nosso assunto, que certamente que se recordam o que é que foi o tema da semana passada. Portanto, o objetivo aqui é nós não atrapalharmos o processo que Deus iniciou para transformar estes seres que somos nós de natureza carnal para natureza espiritual. Lembram-se? Pronto. Isto é só para trazer à nossa lembrança o que estudámos a outra semana. Nós sabemos que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles que eram perfeitos perderam basicamente 3 coisas. Perderam a vida eterna, perderam a comunhão com Deus e perderam a semelhança divina. Nós não vamos tratar aqui destes 3 temas hoje, mas vamos trabalhar a questão da semelhança divina, que é a natureza espiritual, ok? Que se perdeu, ou pelo menos ficou ensombreada. E também sabemos que o grande conflito tem a ver com o quê? O grande conflito entre Cristo
E Satanás, que se iniciou no céu, ele tem a ver com a recuperação destas três coisas: da vida eterna, da comunhão com Deus e da semelhança divina. Este é o assunto que tem a ver diretamente com o grande conflito. E o trabalho que Deus está a desempenhar para que nós possamos recuperar estas três coisas. Nós hoje vamos refletir um bocadinho, como eu disse, acerca da semelhança divina, não é? Esta restauração que Deus quer fazer em nós, e vamos começar já por abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Peço a uma de vocês que, por favor, pode ser a Iaponira, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Atos 3, 20 e 21. E a palavra de Deus diz assim: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E ele... Leste o 20 e o 21. Desculpa, eu li o 21 e o 22. Ok. Perdão, vou voltar então. 3, 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos 3, certo? Sim, agora o 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Muito obrigada. Uma coisa que nós precisamos aprender, se é que ainda não aprendemos esta lição, é quando lemos alguma coisa, é Deus que está a falar conosco. E se é o Senhor do Universo que está a dar-se ao trabalho de falar conosco, nós precisamos ser todas ouvidos, ler devagarinho e entender o que é que o Senhor está a falar conosco. A palavra de Deus não é um livro qualquer que nós podemos ler assim, a fazer outra coisa, não é? Precisamos prestar muita atenção. Então aqui o que diz é que está a falar da vinda de Jesus, não é? E envia ele, o Cristo, que já antes vos foi indicado, não é? Jesus, ao qual convém que o céu receba até quando? Até à restauração de todas as coisas. Ou seja, Jesus vai ficar, entre aspas, retido no céu, até que aqui na terra aconteça o quê? Restauração. Restauração de quê? De todas as coisas. E o que é que há para restaurar? A vida eterna, a comunhão com Deus e a semelhança divina. Em todos? Não. Em todos aqueles que quiserem. Estão a perceber? Então isto é muito importante. Jesus não vai poder vir enquanto aqueles que o desejam não tiverem recuperado, ou melhor, Deus não tenha conseguido recuperar, até que Deus não tenha conseguido recuperar para nós a vida eterna, comunhão com Deus e semelhança divina. Bom, a vida eterna Jesus Cristo já conseguiu, certo? Ele já a conseguiu quando ele morreu na cruz do Calvário, certo? A Bíblia diz, não é? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele já deu, portanto já está no passado, o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E a Bíblia diz em 1 João, que quem tem o Filho tem a vida. Tem. Não é terá. É tem. E para isto é preciso crer. Porquê? Porque Satanás, ele leva-nos, escuta isto que eu estou a dizer, isto é importante. Satanás leva-nos a duvidar disto. A prova é que
leva-nos a buscar fazer coisas para conseguirmos o que nós já temos. A vida eterna. Quando nós fazemos coisas, quando nós abandonamos coisas para ter a vida eterna, já estamos a demonstrar que não acreditamos nas palavras de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus diz, quem tem o Filho tem a vida eterna. Nós já a temos. Então, se já recuperamos, porque Jesus já morreu, e nós acreditamos nele, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, nós já temos a vida eterna, o que é que falta recuperar? A comunhão com Deus e a semelhança divina. Percebem? Então é a restauração disto que Deus está procurando fazer em nós. Percebem? Estamos a acompanhar o raciocínio. Muito bem. A origem do grande conflito tem por base duas coisas. Prestem atenção que isto é mesmo muito importante. Uma coisa, isto parece teoria, mas não é teoria. A adoração, lembram-se? O grande conflito começou por quê? Precisamente porque Lúcifer queria ser adorado, adoração, e a consequência, a obediência. O grande conflito tem por base a adoração e a obediência. Vamos ver agora aqui textos que vamos precisar de meditar bastante neles, eu falo algumas vezes neles, e vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, peço agora à Lígia, por favor, que leia o versículo 23. João 4, 23. Aqui o microfone. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ora, muito bem. Então temos aí muita luz. O que é que Deus está a dizer? Em primeiro lugar, existem falsos adoradores. Não é por ser adorador que ele é verdadeiro. Exato. E nós temos um exemplo disto típico em Caim e Abel. Ambos foram adoradores. Caim não recusou prestar adoração. Recusou? Não. Ele prestou adoração. Mas aos verdadeiros e os falsos adoradores. E nós temos que nos identificar. Eu não posso estar a identificar a adoração dos outros. Não é para isso que Deus me chama. Então aí diz que agora vem a hora e agora é em que os verdadeiros, uau, então já estamos aqui, Deus vai definir quem são os verdadeiros adoradores. Quem são? Os que adoram a Deus em espírito. O que significa que os falsos são aqueles que adoram a Deus como? Na carne. Na carne, porque a carne luta contra o espírito. E eu tenho que perceber, porque se o objetivo de Deus é transformar a nossa natureza carnal em natureza espiritual, para quê? Para que lhe prestemos a verdadeira adoração. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Percebem? Então, a adoração não é qualquer coisa, é algo muito especial. Ela tem que, para ser aceita por Deus, ela tem que ser feita em espírito. E eu tenho que saber o que é que isso quer dizer, como é que é essa adoração em espírito. Agora, Lígia, se não te importas, lê o versículo 24, por favor. Ok. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ora, lá está. Deus justifica. Ele diz, Deus é espírito. E aqueles que o adoram
e que lhe prestam a verdadeira adoração, inevitavelmente têm que ser da mesma natureza. Têm que o adorar em espírito. O que é isso? Agora, peço à Graça que abra, por exemplo, em Mateus, capítulo 15, versículo 9. Jesus, ele vai dizer alguma coisa muito importante. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Uau! Então Jesus já está aí a dizer que havia pessoas ali que estavam-lhe a prestar o quê? Uma adoração em vão. Não valia nada aquela adoração. Por quê? Não, Doutrinas, preceitos de homens. Por quê? A resposta está no versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uau! Então, um dos motivos pelos quais as pessoas adoram a Deus em vão, adoram a Deus na carne, e Deus não pode aceitar esse tipo de adoração, são os tais falsos adoradores, é que eles fazem o quê? Eles não têm o coração ali. Eles estão ali de boca, eles honram com os lábios realmente, não é? Eles louvam, cantam coisas bonitas, falam coisas espetaculares, mas e o coração, as afeições, por quem bate o coração? É triste, mas eu encontro muitas vezes este tipo de adoração. Isto dá-me uma tristeza, vocês não imaginam. A adoração não é para mim, é para Deus, mas eu sinto... Por exemplo, eu não queria dar exemplos aqui, mas eu vou dar-vos um exemplo. Eu tenho encontrado na igreja, está-se a prestar um culto de adoração e as pessoas estão no seu telemóvel. Nós estaríamos no nosso telemóvel, na frente do Presidente da República, numa reunião que tivéssemos marcado com ele, em que ele estivesse a falar. Nós estaríamos no telemóvel, irmãos? Não. E os cultos de pôr do sol? Os nossos lábios mexem a cantar os hinos. Mexem. Mas eu nem estou com o meu espírito. Por isso é que nós precisamos adorar a Deus em espírito. O meu espírito não está nem a prestar atenção à letra do hino, está? Muitas vezes não. Irmãos, o adorar a Deus em espírito tem a ver com a minha cabeça. Estou eu a refletir na letra. Estou eu a cantar para Deus, a dizer que adoramos o Senhor. Lindo és meu mestre, cantamos no hino. Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra. Irmãos, quando eu estou a dizer isto, eu estou a imaginar que estou a dizer a Jesus, lindo és meu mestre? Ou estou só a pronunciar palavras com a minha boca? Estou eu a sentir no meu coração ou só estou a honrar com os lábios? E o coração está a pensar na saia da outra que está ali ao lado ou na... Enfim. Irmãos, isto é muito sério. E eu encontro isto constantemente. O que é que isto significa, adorar a Deus em vão? Eu peço que... podes continuar já agora, Graça. O versículo 6 e o versículo 3. É mais para frente, não é isso? O 6 primeiro? Ok. Sim. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então os que adoram a Deus em vão, tudo isto está em Mateus 15, portanto é uma sequência, nós estamos a andar para trás. Adorar a Deus em vão é adorá-lo na carne, como nós já vimos, honrar a Deus apenas com os lábios, o coração está longe, ensinar coisas que Deus não ensina, na sua palavra, e invalidar a palavra de Deus pela tradição, e o versículo 3 diz que vocês transgridem o mandamento de Deus.
Então, o que é a verdadeira adoração? Tem a ver com a obediência, que é o oposto de transgredir os mandamentos de Deus. Então, pensem, estou eu a ser obediente? E quando eu falo na obediência, não estou só a falar na obediência aos 10 mandamentos. É que Deus, no mesmo lugar e na mesma altura em que ele deu a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, ele também deu os preceitos, os estatutos e os juízos, ou seja, as leis de saúde, as leis de higiene. E nós vamos trabalhar tudo isto ao longo deste seminário, para nós percebermos se efetivamente estamos ou não a adorar a Deus em vão, se estamos a adorá-lo em carne ou em espírito, porque neste momento Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Para eu prestar-lhe uma verdadeira adoração, eu tenho que estar em espírito. Percebem? Muito bem, vamos continuar. Sabem que a adoração, a verdadeira adoração, não é aquela que eu levo a Deus, aquela que me apetece, aquela que eu acho, mas é aquela que Deus me pede. E a minha resposta ao que Deus me pede é obediência. Temos o exemplo, não é? De há pouco, como eu falei, de Caim e Abel, e eu agora vou ler-vos aqui uma citação da Verdade sobre os Anjos, do capítulo 6, página 64.2, falando de Caim e Abel, que diz assim: eles tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Reparem que Jesus ainda não tinha vindo, mas já havia uma provisão. Porque Deus nunca promete nada sem que primeiro tenha condições para fazê-la. Ou seja, Jesus ainda não tinha vindo, mas era como se ele já tivesse vindo, porque a provisão já tinha sido feita. Já havia garantia. Percebem? Não é por acaso que a Bíblia diz que ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não foi morto há 2000 anos atrás. Ele apenas se manifestou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Mas ele foi morto quando? No preciso dia em que Adão pecou. Quando Adão pecou, foi providenciado, lá está a provisão, foi providenciado o quê? Um substituto. Estão a ver então? Caim e Abel diz aqui que tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Deles era requerido que praticassem um sistema de humilde obediência. Uau! Então Deus já tinha feito a sua parte, já tinha feito a sua provisão, quando Jesus no céu disse: eu vou morrer no lugar deles. Está garantido, está seguro, isto é de certeza. O que é que Deus pedia deles? Humilde obediência, mostrando a sua reverência a Deus. Como é que nós mostramos a nossa reverência a Deus? Por uma humilde obediência. Prestem atenção. E ela continua: Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho e do melhor, como Deus havia ordenado. Caim não estava disposto a seguir estritamente o plano de obediência. É que além da obediência tem que haver estrita obediência. Não é obedecer mais ou menos. Isto é sério. Isto é muito sério. Portanto, mais uma vez, a adoração não é aquilo que eu levo a Deus como me apetece, mas é aquilo que Deus me pede. Assim, foi que o grande conflito começou na disputa pela adoração / obediência.
Nós, não sei se vocês se aperceberam já, que nós adoramos, registrem esta frase, nós adoramos a quem nós servimos. E muitas vezes nós servimos-nos a nós mesmos. A quem estamos nós a adorar nessa altura? A nós mesmos. É o que eu gosto, é o que me apetece, é o que eu quero, é o que eu planeio. Idolatria de Tal e nós qual. mesmos. Exatamente. E depois vamos à igreja dizer que vamos adorar a Deus. Em vão me adoram. Muito bem, vamos abrir em Mateus, já agora peço a ação, Mateus capítulo 4, versículo 10. E nós sabemos, esta é uma das... São, se não te dá jeito ler... Só tenho que pôr os óculos. Ok. Qual é o capítulo? Capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 10. versículo 10. É uma das tentações que Satanás fez a Jesus. E o que é que ele respondeu? Eu vou ler. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olhem como Deus junta aqui, associa as duas coisas. A adoração com o quê? Com o Servir. serviço, com o servir. Não podemos separar as duas coisas. Nós adoramos a quem servimos. Se nós, como clamor das 7 estrelas, temos o objetivo de adorar a Deus, nós precisamos servi-lo. E como é que eu vou servi-lo? Na pessoa das outras pessoas. Porque Jesus disse, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me o fizeste. Porque a adoração não é só na igreja, é no nosso estilo de vida. Percebem? Então, por exemplo, quando Deus separou a nação de Israel, Satanás criou vários deuses para as nações ao redor. Para quê? Para que essa falsa adoração afetasse, contaminasse a verdadeira adoração. Percebem? E é isso que ele sempre faz. Tudo está associado com a adoração. Então, por que é que Deus quis tirar o seu povo do Egito? Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 4, versículo 23. Posso pedir à Lígia, por favor, Êxodo 4, 23. Abrir o microfone. E eu tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Deus está a falar ao faraó. E ele disse, deixa ir o meu filho, que era o seu povo de Israel, para que me sirva. Sinônimo, para que me adore. Capítulo 8, versículo 1, Lígia. Um momento. Depois disse o Senhor a Moisés, vai ao faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Aí está. Então, Deus tirou Israel do Egito para que ele voltasse a fazer o quê? A adorar a Deus com a verdadeira
adoração e dessa forma poder ficar livre de qualquer tipo de escravidão. Atenção! Enquanto nós formos escravas, nós não podemos prestar a verdadeira adoração. Primeiro o Senhor tem que nos libertar. E Ele precisa nos libertar de quê? Vícios, hábitos, modas, pensamentos, teorias. Enquanto nós não formos libertas disso, nós nunca poderemos prestar-lhe a verdadeira adoração. É interessante, o povo de Israel, ao ser salvo, não é? Liberto da escravidão do Egito, está-nos a dar uma grande lição. Foi por isso que Deus deixou escrito. Mais tarde sabemos que a igreja medieval, na igreja medieval, Satanás começou subtilmente a mudar as coisas para fazer com que a adoração não fosse aquela que Deus pediu. E quem quisesse continuar a adorar a Deus em espírito e em verdade, Satanás perseguia. Não foi isso que aconteceu? Muito bem. Se há alguma coisa que Deus, irmãos e irmãs, não deixou para que o ser humano escolhesse, é a forma de adoração. Isso é Ele que determina. E Ele o disse detalhadamente para que ninguém precise errar. A adoração e a obediência caminham juntas. E nós agora, eu vou ler para vocês, em 1 de Samuel, capítulo 15, nós conhecemos a história, 1 de Samuel, capítulo 15, sabemos a história do rei Saul e do profeta Samuel, e aquilo que Deus tinha dito, não vamos ler tudo, vou ler apenas 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à voz do Senhor? Em que é que Deus tem mais prazer? Nos holocaustos, nas cerimônias, nos sacrifícios ou na obediência? Na obediência. E depois diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, não é por vocês me fazerem grandes espetáculos, grandes reuniões, grandes seminários, grandes cultos. Não. O obedecer é melhor do que qualquer uma dessas coisas. Percebem? Não é congressos, não é nada disso que o Senhor pede. Então, agora a pergunta é, e agora vamos entrar, isto foi só uma introdução, vamos entrar aqui propriamente no assunto deste estudo de hoje. Onde é que ocorre a adoração? É na nossa casa? É na igreja? É na mente. A verdadeira adoração ocorre na mente. Isto é muito importante. Vamos abrir em 1 de Coríntios, capítulo 3, pode ser a Apple, outra vez, por favor. Primeiro Coríntios 3, Versículo 16 e 17. não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Muito bem, ou seja, nós adoramos a Deus no templo, mas Deus aqui diz que o templo somos nós. Então, onde é que nós adoramos a Deus? Aqui, na nossa mente, que é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus quer habitar no nosso espírito. Percebem? Não é na carne, é no espírito. A adoração rege toda a nossa vida, porque onde eu vou, eu sou um templo para adorar a Deus. Estão a perceber?
Vou ler-vos aqui uma citação do Espírito de Profecia na meditação matinal Recebereis Poder, e recebereis poder, do dia 15 de maio, e diz, e também está no segundo volume de Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 87, página 785.3, e diz o seguinte: ele, Jesus, preparou esta morada ele está a falar do corpo, preparou esta morada viva para a mente. Irmãos, Deus só fez o nosso corpo para nele colocar a mente. Uau. Isto é um pensamento extraordinário. Então ele fez uma coisa tão grande daqui para baixo, é só o corpo, para ele colocar uma coisa tão Só pequenina. utilizar a mente. Impressionante, e vocês já vão perceber porquê. Ela é primorosamente tecida, um templo que o Senhor mesmo preparou para a habitação do seu Santo Espírito. A mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus. Então sou eu que digo? Não. É a mente que adora a Deus e nos põe em contacto com os seres celestiais. No entanto, muitos passam toda a vida sem instruir-se acerca do escrínio, ou seja, do guarda-joias, que contém esse tesouro. Qual é o tesouro que contém a mente? Podem abrir os vossos micros. Opa, não. É o nosso corpo. É o nosso corpo. Porque, minhas queridas, nós adoramos com a mente, mas obedecemos com o corpo. Diz que tem a frase que a mente comanda o corpo, não é? Percebem isto? Nós adoramos com a mente, mas obedecemos com o corpo. É estranho que a medicina, que está tão desenvolvida, não é? Segundo nós dizemos, e ela continua a ser a mente humana continua a ser um mistério para a medicina e para a ciência. Porquê? Será que não é porque Deus esconde este tesouro para que os homens não conheçam? Porque é o lugar que ele preparou para a sua habitação. Já repararam? Só aqueles que são espirituais, só aqueles que foram transformados conseguem conhecer a Deus. Porquê? Porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Isto é muito profundo. Hoje vivemos, já sabemos, não é, na cultura do corpo, não é? Hoje todas as pessoas procuram a cultura do corpo. Toda a publicidade vende-se carros apresentando o corpo de uma mulher seminua. Portanto, hoje é a cultura do corpo, mas Deus criou a cultura da mente. Não foi a cultura do corpo, não é? Muito bem. Por que é que a mente é tão importante? É a mente que adora a Deus e nos põe em contacto com os seres celestiais. A mente é tudo o que Deus tem nesta terra para agir e falar conosco. E vocês podem dizer assim, então, mas ele não fala pela palavra, pela Bíblia? Fala. Mas quando o Espírito de Deus traz a Bíblia à nossa mente, é ou não? Não sei se já vos aconteceu, vocês estarem a orar e Deus trazer à vossa mente, ao vosso espírito alguma coisa. Já aconteceu? É o Senhor falando convosco. São as palavras dele que estão a vir aqui diretamente, vindas do céu. Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 9, página 73.1 diz, agora entendam isto porque entramos agora na parte mais profunda do estudo. Os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos
instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. Então, qual é o único meio pelo qual o céu se pode comunicar conosco? Os nervos do cérebro. Muito bem. É na mente que Deus fala ao ser humano. Mas eu pergunto, a mente não faz parte do corpo? Se o corpo estiver contaminado, a mente não está contaminada? Se houver um bloqueio, ela não fica bloqueada? E se a adoração ela é praticada na mente e a mente é afetada pelo corpo, como é que eu devo tratar o meu corpo? Como? Pelos métodos de Deus naturais, não é? Para quê? Para Para desintoxicar o corpo, para limpar a mente. Exatamente, para limpar a mente. Sabem que os hindus têm esta filosofia, irmãos. Eles fazem montes de jejuns ao longo da sua vida, montes. Eles são estritamente rigorosos, eles não comem cadáveres. Sabem o que são cadáveres? É carne e peixe. Eles não comem, porque eles sabem que isso provoca um estado de acidificação que vai ter influência diretamente aonde? Aqui, irmãos. Então, se eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade, se eu quero que Ele restaure em mim a semelhança divina, para que eu entenda qual é a minha parte, e esse entendimento acontece aqui, eu tenho que cuidar do corpo. Estão a ver a ligação entre uma coisa e outra? E agora vamos começar a ver ao longo destes estudos que vamos fazer, por isso é que ele se chama santificação, não é? É um seminário de santificação. Vamos começar a ver como é que vocês e eu, o que é que nós temos feito para atrapalhar a obra de Deus em transformar-nos à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus encontrou um método que nos facilitaria a vida. E Ele deixou essa luz. Para isso, Ele levantou um profeta, uma profetisa, que deixou ficar todas as indicações. Antes mesmo de nós entrarmos numa época da história conhecida como a terceira revolução industrial. Nós agora já estamos na quarta. E o povo de Deus ainda está lá na terceira. O que é que foi a terceira revolução industrial? Foi sabem qual foi? Já agora? Conhecida na história como a terceira revolução industrial. Foi a época das fábricas, do processamento dos alimentos. Antes que entrássemos nesta fase, que já lá vai há muito tempo, Deus deu esta luz a Ellen White. Para quê? Para que o seu povo não fosse afetado pelo método que Satanás estava a inventar para levar o povo de Deus a obstruir a sua mente. Por que é que Deus não deu esta luz antes? Porque Satanás ainda não tinha descoberto como é que havia de obstruir a nossa mente. Mas sabem que Satanás ele tem os seus laboratórios, sabiam disto? Satanás tem trabalhado ao longo da história no seu laboratório para descobrir o que é que ele poderia fazer para obstruir a nossa mente e nós não termos o entendimento necessário para lhe prestarmos a Deus a verdadeira adoração. Mas quando Deus viu que Satanás tinha ou ia descobrir esse segredo, o que é que Deus fez? Eu tenho que avisar o meu povo. Eu tenho que avisar o meu povo. E ele levantou um profeta, Ellen White.
E ela começa a escrever livros, conselhos sobre saúde, conselhos sobre regime alimentar, ciência do bom viver, medicina e salvação. Percebem, irmãos? Segundo volume de mensagens escolhidas. Para quê? Para que o povo de Deus não fosse afetado por aquele método que Satanás tinha inventado e que tem surtido efeito. Tem surtido efeito, irmãos. E, portanto, vou ler-vos aqui Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 9, página 72.3, diz o seguinte: o cérebro, ou seja, a mente, é a capital do corpo, a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. A ação mental. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais que a todos os membros do corpo, eu vou ler outra vez. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais que todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos, e eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Então, de onde é que sai a informação? Daqui, a todas as partes do corpo. É da mente que saem as decisões. Lembram-se lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, o que é que diz? Que Daniela sentou no seu coração. Não foi no coração, foi na mente. Ele decidiu na sua mente, ele escolheu na sua mente não se contaminar com a comida do rei nem com o vinho que ele bebia. Uau, então mas isso não tem a ver com o corpo? Comida, bebida, tem a ver com o corpo. Mas quem é que tomou a decisão? A mente. A mente decidiu, o corpo obedeceu. O que é que Satanás pretende? Exatamente o contrário. É sempre o inverso. Ele pretende o quê? Controlar a mente através do corpo. E quantas vezes o povo de Deus faz não aquilo que o espírito diz ao seu espírito, mas aquilo que o corpo quer. É o que eu gosto, é o que eu quero, é o que me apetece, certo? Muito bem, mas Deus diz que em vão me adoram. Novamente, no Mente, Caráter e Personalidade, continuando no capítulo 9, diz: cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. Cada órgão do corpo. A mente é a capital do corpo. E a mente é onde Deus fala. Será que Satanás sabe disto? O que é que acham? Acham que sim? Como é que ele sabe? Podem abrir os micros. Tanto que ele nos tenta atingir também pela mente, né? Nos convencendo de coisas. Sim, mas como é que ele sabe todas estas coisas? Leu a palavra. Exatamente, exatamente, exatamente. É que aquilo que nós estamos a ler agora, já Satanás leu há muito tempo, quando Ellen White escreveu. Então diz-nos no livro Temperança, no capítulo 5, na página 161.1, diz o seguinte: Satanás não é noviço. Noviço quer dizer, já é experiente, percebem? Já é batido nisto. Peço desculpa, mas a luz não está nada bem. Satanás não é noviço na ocupação de destruir almas. Ele bem sabe. Então ele sabe ou não sabe? Sabe. Ele bem sabe que, se lhe for possível induzir homens e mulheres a hábitos, hábitos, irmãs, vamos falar de hábitos, se lhe for possível induzir homens e mulheres a hábitos errôneos no comer e no beber, ele adquiriu em alto grau
o controle da sua mente e das paixões inferiores. Este nosso grupo tem como objetivo e propósito ensinar as pessoas a mudar os seus hábitos. Porquê? Para que a mente delas se possa abrir e elas possam entender que Deus é amor. Deus é amor, Deus não é aquilo que nós imaginávamos. Deus não pensa como nós pensávamos que Ele pensava. Muito bem, Satanás sabe disto muito bem. E o que é que ele tem feito? Lembremos-nos do objetivo dele é ser adorado, não é verdade? Não é o grande conflito, a origem do grande conflito é ser adorado. E ele pode receber adoração unicamente através de quê? Da nossa mente. O que é que ele usa para ser adorado? Obstrução da mente. Como? Através do corpo. Através do corpo e do que nós fazemos com ele. Mas a Bíblia diz, só ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Novamente, ainda em primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 9, página 73.2, diz que Satanás tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza moral e física, a fim de o poder vencer com as suas tentações, triunfando em seguida sobre a sua ruína. Vejam como Satanás é mau. Ele leva o ser humano, como diz aqui, não é? À fraqueza moral e física, e depois o que é que ele faz? Triunfa sobre a fraqueza deles. Então, como é que ele faz isto? Ela continua. E tem sido bem sucedido em tentar o homem a condescender com o apetite. Uau! A despeito dos resultados, Satanás sabe bem ser impossível ao homem desempenhar-se das suas obrigações para com Deus e os seus semelhantes, enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu. O cérebro é a capital do corpo. Se as faculdades perceptivas são aquelas que percebem, que têm a percepção das coisas, inclusivamente a própria voz de Deus, se as faculdades perceptivas se obscurecem devido à intemperança de qualquer espécie, as coisas eternas deixam de ser discernidas. Vocês estão a perceber a gravidade disto que está aqui? Eu vou repetir. Se as faculdades perceptivas se obscurecem, porquê? Devido à intemperança de qualquer espécie, seja no comer, no beber, nas horas de sono, no exercício físico, a intemperança de qualquer espécie, as coisas eternas deixam de ser discernidas. Quais coisas é que deixam de ser discernidas? Uma das coisas que deixa de ser discernidas é a bondade de Deus e o caráter de Deus. E por isso é que as pessoas hoje, mesmo adventistas do sétimo dia, muitas vezes nós ouvimos dizer assim, mas porquê é que Deus levou o meu marido? Mas porquê é que Deus permitiu que eu tivesse esta doença? Quando a pessoa faz esta pergunta, ela está a conhecer Deus? Quem é que vai querer passar a eternidade inteira ao lado de um Deus que nós entendemos que nos permite ter uma doença grave? Quem é que vai querer passar o resto da vida, da eternidade, ao lado de um Deus que deixa crianças inocentes morrer? Percebem? É esta percepção errada do caráter de Deus que tem colocado o mundo inteiro em trevas. Eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Que escuridão é essa? Do falso conceito acerca de Deus. Então, intemperança de qualquer espécie pode ser
Intemperança, a tirania da moda. A tirania da moda. E quando eu falo de moda, lembro-me, nós já estamos a caminhar para o fim, portanto já estamos perto do fim. Lembro-me de roupas apertadas, das calças elásticas. Hoje temos muito isso. Roupa que impede a circulação. E se impede a circulação, como é que o sangue vai chegar com oxigênio suficiente a todas as partes do corpo? Particularmente o cérebro. A tirania da moda, então, comida e bebida, não é? Aqueles que fazem do ventre um deus. A procura de prazeres é outro tipo de intemperança. As diversões, o dinheiro, os horários de descanso, enfim, intemperança de várias espécies. Eu sei que para muitos é uma luta, não é? Para muitos é uma luta. Mas 1 Coríntios 9, 25 diz: e todo aquele que luta... O que é que diz o resto do verso? Vamos lá dizer de cor. Ai, devíamos saber isto. Podem abrir os vossos micros. E todo aquele que luta faz o quê? Esse, né? Ganhará a coroa da vida. 1 Coríntios 9, 25. De tudo se abstém. Noutras traduções diz, exerce domínio próprio. Daquele que luta. Uau. Exerce domínio próprio. Mas é curioso que Apocalipse não diz lá ao que luta, ao que luta, ao que luta. O que é que diz o Apocalipse? Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. 7 vezes. Eu lhe darei isto, eu lhe darei aquilo, eu lhe darei aquele outro. Não é? Aqui é o que luta. Exatamente. Ao que luta, mas o que Deus pede é que vença. Muitos adventistas eu ouço dizer, eu tenho grandes lutas, eu sou muito tentado, eu tenho lutas muito grandes. É, mas o que Deus pede é que exerça domínio próprio, ou não? É próprio. A Iapo teve uma frase que me ficou muito registrada na minha mente. É que quem não tem domínio próprio tem demónio próprio. Uau! É verdade. A lutar contra si mesmo. Isto bateu com uma força muito grande aqui na minha mente. Quem não tem domínio próprio tem demónio próprio. Então, nós sabemos que há uma disputa pela adoração. Há ou não? Há uma disputa pela adoração. E essa disputa vai se intensificar. Minhas queridas, daqui para a frente, preparem-se, porque a luta vai se intensificar até chegarmos ao fim. E o Senhor nos ordena a falar a este respeito. Onde é que Ele nos ordena isto? Nas 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem diz o quê? É um chamado à verdadeira adoração. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, a primeira mensagem é um chamado à verdadeira adoração. A terceira mensagem é uma ameaça à falsa adoração. Se alguém adorar a besta e a sua imagem. E minhas queridas, deixem-me dizer que a imagem da besta podemos ser nós. Não somos a besta, mas só existem 2 lados. Ou eu estou sendo transformada à imagem de Deus, ou inevitavelmente eu vou ser transformada à imagem da besta, ou não? Isto é sério? Isto é muito sério. Isto tem a ver também com a fé de Jesus. E tem a ver com justificação pela fé, que é um conceito que ainda não foi muito bem compreendido até ao dia de hoje.
Reparem o que é que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 24 e 25. Este texto é extremamente importante, porque reparem o que é que o apóstolo Paulo diz aqui. Quando ele vai ter com o governador Félix, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, olhem o que diz o versículo 24. Alguns dias depois, vindo Félix, com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu-o acerca de quê? Acerca de quê? Irmãs, eu sei que é tarde, já estamos muito cansadas, mas eu já estou a terminar. Da fé em Cristo. Ele quis ouvir Paulo acerca da fé em Jesus. A fé de Jesus. E sabem de que é que Paulo lhe falou? Olhem o versículo 25. Paulo falou-lhe de quê? Sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Uau! Então falar da fé de Jesus tem a ver com o quê? Justiça de Cristo, domínio próprio e juízo. Isto tem a ver com o quê? A fé de Jesus. E o que é que diz em Apocalipse 14, 12? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, obediência, e têm a fé de Jesus. 1 Coríntios 6, portanto, não se esqueçam que as 3 mensagens angélicas têm a ver com adoração. E o que acabou Paulo de falar com o governador Félix, reparem, justiça. E o que é as 3 mensagens angélicas? Não é a mensagem da justiça de Cristo, a justificação pela fé? É domínio próprio, que é o fruto do Espírito, e juízo, que é a primeira mensagem angélica, é vinda a hora do seu juízo. Então o que é que Paulo estava ali a falar ao governador Félix? As 3 mensagens angélicas, que têm a ver com adoração. Estão a perceber? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, nós já conhecemos bem o texto, mas eu vou ler o versículo 19 e 20, capítulo 6, diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós e não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E vou concluir com uma citação do Espírito de Profecia, onde Ellen White, irmãs, isto é muito importante, onde Ellen White comenta estes versos, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Prestem atenção. Isto encontra-se na meditação matinal e recebereis poder do dia 4 de maio. E diz o seguinte: uma grande lição é aprendida quando entendemos a nossa relação com Deus e a sua relação conosco. As palavras "não sois de vós mesmos", porque foste comprados por bom preço, deveriam ser afixadas na antessala da memória, para que reconhecêssemos sempre o direito divino aos nossos talentos, à nossa propriedade, à nossa influência, ao nosso eu individual. Então Deus tem direito divino sobre nós ou não? Sim. Tem. E ela continua: precisamos aprender a tratar esse dom de Deus na mente, na alma, no corpo, para que, como propriedade adquirida de Cristo, possamos prestar-lhe uma adoração sadia e prazerosa. Precisamos entender isto. E como é que nós entendemos isto? Com a nossa mente. E Deus já está a dizer aqui que se fizermos isso, vamos prestar-lhe uma adoração que não só é sadia, mas é prazerosa. Ou seja, uma adoração com prazer.
vamos ficar por aqui hoje. Não sei se foi um bocadinho extenso, mas também já começamos com 20 minutos de atraso. Foi maravilhoso, Belinha. Ficava a noite inteira. Alguma questão? Não, foi ótimo, maravilhoso. Muito bom, Belinha, muito obrigada. Pôs-nos a pensar. Agora daqui para a frente posso vos dizer que a coisa vai começar a aquecer. Amém. Ok, posso fazer uma oração? Ou Sim, alguém por favor. sente no coração o desejo de orar? Pode orar, amigo. Posso? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, não temos palavras mais uma vez, Senhor, para lhe agradecer o trabalho que o Senhor tem tido conosco. Há tantos anos que o Senhor deixou esta luz, há tantos anos. E o seu povo não tem ligado importância nenhuma. Eu peço perdão por mim, pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos. Peço perdão por termos sido negligentes, termos desconsiderado, mas também quero agradecer-lhe porque o Senhor, na sua longanimidade, esperou por este tempo para nos trazer esta luz. Queremos dizer-lhe ao Pai que ansiamos prestar-lhe a verdadeira adoração e queremos aprender e queremos viver de acordo com os ensinamentos que o Senhor deixou ficar à sua igreja há tantos anos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude realmente a valorizar aquilo que tem valor e a prestarmos atenção às suas palavras. Dê-nos o seu Espírito e uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.